Eu realmente espero que não seja você aquela pessoa que está com problema de consumo excessivo de WUs e performance no seu projeto desenvolvido em Bubble. E eu também espero que não seja você um desenvolvedor que está com problema de escalar um projeto devido a performance e consumos de WUs. Se você se identifica com alguma dessas duas situações, não se preocupe, você está no vídeo certo. Neste vídeo eu vou mostrar para você 3 técnicas de estruturação de dados que podem transformar o seu projeto em questão de performance e consumo de WUs. E essas 3 técnicas nós conhecemos como desnormalização inteligente, campos calculados e indexação. Aplicando-as em seu projeto, eu te garanto que você vai ter muito mais eficiência e muito menos consumo de WUs, transformando o seu projeto em um foguete, pronto para ser lançado ou alavancado. Se você não entendeu do que eu estou falando e caiu de paraquedas por aqui, saiba que nós estamos falando de desenvolvimento em ferramentas no-code, tipo o Bubble. E este é mais um vídeo de uma série que eu estou gravando para falar sobre como otimizar e performar o seu projeto desenvolvido em Bubble. Se você não viu ainda os outros vídeos da série, você pode conferir aqui a introdução. E nesse outro vídeo aqui, todo o conceito estrutural do Bubble para então você conseguir arrancar performance dele. Agora imagine que você está construindo uma cidade e precisa decidir como organizar todos os edifícios, ruas e serviços. Da mesma forma, quando desenvolvemos uma aplicação, precisamos organizar todos os nossos dados de forma eficiente. Então, a base de dados é como o planejamento urbano dessa cidade, onde armazenamos e estruturamos todos os dados que a nossa aplicação usa. É certo dizer que dados são todas aquelas informações que você coleta e utiliza em sua aplicação, como nome de clientes, pedidos e preços. Uma base de dados é um sistema que organiza esses dados para facilitar o acesso, manipulação e consulta dos mesmos. No Bubble, nós vamos encontrar uma estrutura de dados relacional ou multirrelacional, o que significa que você pode criar diversas relações entre dados de tipos diferentes. E é fato que isso traz uma grande eficiência para o processamento de dados, permitindo consultas mais rápidas e organização mais lógica das informações. Em vez de tabelas tradicionais, no Bubble você trabalha com tipos de dados e campos. Sendo assim, cada tipo de dado é uma tabela e cada campo é uma coluna dentro dessa tabela. Desnormalização inteligente. A desnormalização pode parecer contraintuitiva, mas, quando usada corretamente, pode revolucionar a performance e o consumo da sua aplicação. A partir de agora, vou te mostrar como a aplicação dessa técnica pode trazer economia de recursos e uma velocidade muito maior no carregamento da sua aplicação. Neste início de ano, precisamente no segundo trimestre de 2024, eu tive a oportunidade de participar do desenvolvimento de uma aplicação para a área da saúde. Projeto este que surgiu para deixar o médico mais próximo de seu paciente, agilizando todo aquele processo burocrático que se encontra no registro de evoluções nos sistemas hospitalares. E neste caso específico, a desnormalização foi muito eficiente. Nós aplicamos a desnormalização neste caso, trazendo dados específicos da tabela paciente para dentro da tabela evoluções, conquistando assim um carregamento de página 10% mais rápido e 20% de economia nos processamentos de WUs. Por outro lado, o que mais encontramos por aí é a dificuldade de desenvolvedores com seus projetos quando se deparam na possibilidade de escalabilidade. Ainda mais porque muitas vezes as requisições estão feitas em tabelas relacionais de primeira ou segunda camada, o que vai trazer lentidão no carregamento das páginas e muito consumo de WUs.
Mas esses problemas podem ser facilmente resolvidos quando, na sua arquitetura de dados, você abandonar a normalização e aplicar a desnormalização. Basta você trazer para a tabela principal que está sendo requerida nos seus recursos do front aqueles campos que são necessários apresentar de tabelas correlacionadas. Dessa forma, evitando que o Bubble no processamento de dados acesse tabelas correlacionadas em busca de tal dado. E o que você precisa saber sobre este embate? Primeiro, a normalização basicamente organiza os dados para evitar a redundância. E em alguns casos, isso pode resultar em buscas complexas e lentas, como por exemplo para mostrar o nome de um cliente em uma lista de pedidos. Quando a normalização está aplicada, isso vai fazer com que o sistema processe para cada linha listada de pedidos os dados dos clientes. É claro que isso pode ser eficiente no dado momento que no seu projeto o custo do back-end é praticamente irrisório. Segundo, a desnormalização, por outro lado, armazena as informações de forma duplicadas entre tabelas para reduzir a necessidade de buscas. Isso significa que quando você armazenar, por exemplo, o nome do cliente em tabelas de pedidos, você vai economizar tempo, processamento e custo com recursos. Lembrando também que este fato está relacionado muitas vezes à técnica do dado morto. E apesar da normalização ser hoje a técnica mais empregada na estruturação de dados, eu acredito que o volume de registro de dados redundantes não gera impacto nem sequer próximo à possibilidade de requisições excessivas quando você utiliza a normalização. Isso quer dizer que, pelo menos nos meus projetos, na grande maioria das vezes, eu aplico a desnormalização inteligente. Vamos ver como aplicar então uma normalização inteligente num caso simples na prática? Para isso então vou acessar aqui minha conta e abrir uma aplicação que eu utilizo para desenvolvimento de dicas. Nela então eu vou direto aqui para o database. Aqui no database tem uma tabela usuário que já estava pré-configurada, mas eu vou trazer aquela sistemática que comentamos nesse vídeo inteiro, que fala sobre clientes e pedidos. Então a primeira tabela que eu vou fazer aqui é a tabela clientes. Neste cliente, então, eu teria um campo denominado nome, do tipo texto, um campo de CNPJ ou CPF, também do tipo texto. Teria também um campo para identificar a localização que eu vou chamar de estado e outro complementando a geolocalização ou localização chamado de cidade. Dando sequência, eu teria então que criar a tabela pedidos. E essa tabela pedido, então, eu tenho um código do pedido, eu tenho o cliente no qual está fazendo esse pedido, e aí aqui é um campo relacional de uma entrada 1 para 1. Claro que todo pedido ele também tem que ter produtos ou serviços. E aqui no caso eu vou determinar que são produtos. Então para produto eu teria um nome, posso também ter um código, uma descrição e por fim um valor. Então aqui na tabela pedidos eu teria os produtos e agora indexando valores múltiplos da tabela produtos. Eu quero guardar uma lista de produtos aqui. Com a tabela pedidos e produtos prontas, eu posso ter também aqui na tabela clientes um relacional que me diga quais são os pedidos que esse cliente já fez. E para isso eu indexaria aqui a tabela pedidos como um campo múltiplo de entradas, ou seja, um multirrelacional. Então, até esse momento, toda a estrutura que eu fiz no banco de dados está dentro do que nós chamamos de normalização. Cada uma das suas tabelas carrega os seus dados específicos. E então, para eu utilizar esses dados em dinâmicas de tela, eu consultaria aqueles multirrelacionais ou relacionais que eu registrei no banco de dados.
Voltando aqui para entendermos visualmente como a normalização funciona, eu trouxe aqui um visual simples com as dinâmicas indexadas. Então eu teria uma tela de lista de pedidos e nesta lista de pedidos eu coloquei um grupo repetidor onde eu trago a lista de pedidos do sistema, certo? Nesta lista de pedidos eu tenho para cada célula alguns dados específicos, no qual a data em que ele foi criado, o código do pedido, e aqui já começa o primeiro relacionamento através de normalização, aonde a partir da célula identificada desse pedido, eu digo que eu quero que ele ache a tabela cliente que está relacionada e me traga o nome desse cliente. Já o campo valor do pedido, ele está indexado de forma primária, ele não está utilizando, por exemplo, o relacional de produtos para fazer uma soma do valor do pedido. Se eu quiser ainda detalhar um pouco mais, que eu já vi diversos projetos com esse recurso, eu posso simplesmente adicionar um bloco dentro desse grupo repetidor, que ao clicar na lista de produtos, ele abriria uma lista de produtos. E aí, nesse caso, eu teria um grupo repetidor, ele me traz então a indexação de dados de cada linha do produto lá do relacional da tabela produtos, que tem a lista de produtos. Isso pode acontecer tanto por um relacional direto, quanto por um do search for, por exemplo. Então, neste caso, com estes tipos de requisições através de normalização, aqui o back-end processaria diversas tabelas ao mesmo tempo e teria que localizar dados em cada uma delas, o que na escala poderia ser lento, além de consumir muitos WUs. Pois é, só que agora este sistema é um SaaS. E essa tabela pedidos vai ser requisitado junto com a tabela cliente, que faz parte do pedido, por diversos usuários espalhados em diversas licenças. Neste caso, a eficiência está na desnormalização inteligente. Vamos dar uma olhada? Foco no Bubble novamente, o mesmo cenário, só que agora pensando que aqui temos um SaaS. Para isso, teríamos que primeiro fazer breves intervenções na base de dados, no qual pedidos agora teriam licenças, mas antes eu teria que cadastrar a tabela licença, que representa a entidade controladora de dados ou centralizadora de dados do meu sistema SaaS. Dentro dessa tabela licença eu colocaria todos os dados relacionados a ela, inclusive os relacionais de cada um que pertence a ela. Mas nesse caso só estou criando aqui para nós podermos relacionar e dizer que o cliente pertence a uma licença SaaS, assim como o pedido também pertence a uma licença SaaS e o produto também pertence a uma licença SaaS. Voltando aqui no layout, o que eu poderia fazer é pegar todos aqueles campos principais que estão na rede de display aqui desse layout e cadastrá-los diretamente na tabela pedidos. Na base de dados, então, para pedido, eu teria o nome de quem é o cliente. Assim como os produtos, eu poderia criar um multi-relacional trazendo os dados dos produtos, só que agora em texto. Fazendo isso, eu não estaria requisitando esse dado em outras tabelas relacionais, ele está aqui mesmo indexado dentro dessa tabela. E além disso, a dinâmica do campo valor seria a cada produto adicionado ou retirado, esse valor aqui sofreria a mutação devida de subtração, multiplicação ou adição até divisão. Pensando assim, olhando agora aqui para o layout e implementando a desnormalização conforme eu registrei nos dados, o cliente do pedido aqui não teria mais o seu nome localizado a partir de uma tabela relacional, porque no fim eu tenho um nome indexado direto na tabela pedidos, assim como o valor, como já tinha posto anteriormente. E na listagem aqui do grupo repetidor de produtos, eu traria uma lista de texto e pegaria o texto dos produtos que foram adicionados naquele pedido. Campos calculados. Campos calculados é mais uma das técnicas poderosas para ajudar na performance e no consumo de WUs da sua aplicação.
Assim como a desnormalização, eu vou a partir de agora te mostrar como você pode utilizá-lo para reduzir o consumo de WUs e acelerar o carregamento da sua aplicação. Rapidamente vou te contar então que em um dos meus projetos, ao pré-calcular valores como o total de vendas e armazená-los, conseguimos efetivamente reduzir drasticamente o carregamento da página e o consumo de WUs. Então, se no caso em tempo real você está recalculando valores complexos relacionados a diversas outras tabelas, toda vez que uma página da sua aplicação for carregada, o seu consumo vai ser excessivo. Para contornar isso, basta você então calcular o valor que vai naquele campo registrado a cada nova ação que altera esse valor. Por exemplo, adicionar um novo produto a um pedido, que no caso tiraria esse pedido de R$100 para R$200, e esse campo calculado estaria ali na tabela pedidos, sendo orientado a cada ação que ocorre a partir do usuário. É nítido então que campos calculados são eficientes quando você tem dinâmicas em tela que você precisa renderizar KPIs, o que a gente encontra na maioria dos dashboards de ferramentas. Mas, se nesses dashboards você tem a oportunidade de listar os dados num grupo repetidor antes mesmo de indexá-los, não haverá necessidade de você utilizar o campo calculado. Será? Podemos pensar também que você está então performando uma das páginas do seu SaaS, onde ocorrem muitas requisições. Então, no grupo repetidor que mostra alguns pedidos, pelo menos os últimos 10 pedidos, você está requisitando apenas 10 pedidos lá da tabela de licença. Dessa forma, você não consegue ter o dado completo para mostrar em seu dashboard. E aqui nós voltamos então ao caso de uso do campo calculado. Trago para você aqui no Bubble então de que forma a gente pode implementar os campos calculados para trazer eficiência em dashboards ou leituras de KPI ou campos de somatórias. Neste exemplo aqui, nós temos um novo pedido. Nesse novo pedido, a gente escolhe um cliente, adiciona produtos e aí nós vamos ver essa dinâmica dele trocando o valor diretamente no campo de pedidos. Então vamos poder conferir como que eu faço para alterar esse valor no momento da adição de um novo produto, trazendo assim a eficiência do campo calculado, não na dinâmica dessa tela, mas na eficiência dos dados quando consultados. Na ótica do front-end, agora com o preview do Bubble ativado, nesta tela a gente pode ver que tem um botão Novo Pedido. Ao acionar o novo pedido, eu escolho o cliente, adiciono um item e ele tirou de 0 para 150. Escolhi um outro item e adicionei, ele somou 75, trazendo um total de R$225. Aqui, pela normalização, eu poderia puxar esses valores somando direto da tabela Produtos. Mas nesse caso, estamos falando de campos calculados. Voltando aqui para o editor, o que eu faço aqui na dinâmica é, no momento que eu adiciono um novo produto, eu altero o valor do campo do pedido. Podemos observar aqui então nesta ação, que quando o botão for clicado, ele vai modificar algo na tabela pedidos. Eu quero que ele adicione o produto lá na tabela pedido e eu quero que ele identifique o valor que tem no pedido e some o valor desse novo produto que está entrando no pedido. Check! Em campos calculados. Mas não sem antes ressaltar que toda essa intervenção ela vai ter um impacto muito menor no registro do dado que na consulta do dado, principalmente porque formações de KPIs em sistemas ou dashboards, vamos dizer assim, estão correlacionados com alto fluxo ou alta incidência de uso. Ficou por último, mas não deixa de ser tão importante quanto os outros. Ocorre que no Bubble essa parte de indexação de dados não é parametrizável, a não ser que você utilize um back-end externo. Mas para outras ferramentas no-code, você tem a possibilidade de fazer a indexação de certos campos de dados a partir do relacionamento de outras tabelas. É como dizer que quando o banco de dados tem que processar aquela informação, ele sabe exatamente onde está o campo que ele tem que procurar dentre todos os outros.
A partir da edição de cada campo numa tabela, você então marca ele como indexador de todos os relacionamentos possíveis que aquela tabela possa ter. Mas é importante ressaltar que para essa indexação automática do Bubble e não parametrizável funcionar de forma eficiente, pense que o dado que está no campo que você vai utilizar nas pesquisas tem que ser bem dinâmico. Se porventura em alguma tela você mandar procurar uma palavra num grupo de texto de 300 outras palavras, de nada vai adiantar a indexação, pois haverá um alto consumo de processamento e, consequentemente, WUs, além de lentidão. Eu espero realmente que depois desse vídeo você não seja aquela pessoa que tem uma aplicação com gargalos de performance WU ou aquele desenvolvedor que não está conseguindo escalar a aplicação de algum cliente. Eu também espero que você compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo e faça esse conhecimento ir para frente. Afinal, não é fácil produzir todo esse conteúdo. Além do que, você acaba de se tornar um digitalizado. Te vejo no próximo vídeo.